minha gente, mais um Pode Crer começando, que alegria! Olá, Vitor, que bom estar aqui, né? Em mais um Pode Crer, esse programa que tem a intenção de motivar as pessoas a crerem em Deus, de reanimá-las e de ajudá-las para a necessidade de crer nesse Deus poderoso. Que bom estar aqui, não é? Muito bom. Feliz também de poder compartilhar esse momento, né, com você, e especial também com as pessoas que nos assistem aí, de alguma forma, participar da vida delas através desse podcast, né, tem sido um prazer, né? E espero que hoje seja um programa diferente, né? Um programa que realmente traga valores, né? E, enfim, que seja relevante para as pessoas. Pode crer que será, né? Benefícios. E eu vou fazer esse esforço de ficar olhando para esse homem bonito, porque hoje o papo é dentro de casa. É entre mulher e marido, é entre esposa e esposo. Hoje é nós dois, um de frente pro outro, de frente com a Gabi. E eu vou fazer esse esforço, né, de ficar olhando para esse homem lindo, mas o convidado que nós vamos ter hoje para conversar, para bater um papo muito legal, para bater uma bola, né? Porque eu também jogo bola, dá para dizer que a gente bate uma bola, né? É um convidado mais bonito ainda. Quem será? E a gente vai soltar um videozinho, porque a beleza desse convidado tá muito maior no interior. É um coração de Deus. E a gente vai soltar o vídeo para conhecer esse convidado. Conhecido como Vitor Goleiro, mas para mim o Carlos Vitor. Vamos ver o vídeo. Uma ótima tarde para todos vocês. Tá começando mais uma edição do Tarobá Esporte, mas hoje não temos qualquer edição. O programa traz a certeza de uma contagem regressiva. Infelizmente, para os torcedores do Londrina, todos nós já temos uma data certa para a despedida de um grande ídolo desta história recente do Londrina Esporte Clube. Um ciclo de defesas espetaculares está terminando no Londrina. Defesaça do Vitor! O Rodrigo Dantas cabeceou, defesaça do Vitor! Os jogadores do Maringá pedem o gol, reveja o Rodrigo Dantas. A bola fica em cima da linha, dá pra você observar pelo travessão. O goleiro Vitor só vai compor o elenco alviceleste até maio, quando termina o contrato dele. O jogador de 30 anos não irá disputar a Série B do Brasileiro. O contrato dele acaba em maio. Em maio, infelizmente, nós não podemos renovar. Até porque a comissão técnica não pode contar com um jogador onde não pode jogar na sexta-noite e nem no sábado à tarde. Infelizmente para nós e para ele, mas é o que ele preferiu, a opção dele, nós temos que respeitar. A decisão do goleiro de não trabalhar mais do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado é por causa de religião. Vitor é adventista, segmento conservador que prevê ao cristão a guarda deste período. Rapaziada, aqui quem fala é o Vitor do Tubarão. Um grande abraço para vocês todos aí que estão aí discutindo esse assunto aí, a minha decisão, né, religiosa. Espero que haja principalmente, acima de tudo, respeito, né, e que a inversão de valores não faça com que a gente tenha ódio um do outro, né, que não foi isso que Deus nos ensinou. Então eu espero que, acima de tudo, haja respeito, né, e o amor um com os outros, para que esse mundo melhore de alguma forma. Um grande abraço a todos. Diante disso, até a transferência para um clube de Série A teve que ser cancelada. Nós tínhamos negociado o Vitor com a Chapecoense. Na hora de fechar a negociação, tive a surpresa onde ele me falou que não jogaria mais hoje sábado. Eu estou há 23 anos no futebol, não tinha ouvido falar sobre isso até hoje. É uma novidade para mim. Mas tem que respeitar a decisão dele, só que para jogar futebol é difícil. E ele mesmo está certo disso, está ciente, ele falou que se for o caso ele para de jogar e vai tentar outra profissão. O gestor de futebol do Londrina ainda adiantou que um outro jogador da posição deve ser contratado para a disputa da 2ª Divisão Nacional. Antes disso, um possível rodízio de goleiros no estadual foi descartado. Não acredito, pelo que eu conheço o Tencate, que vai haver um revezamento. Na minha opinião,
conhecendo o Tencate, o Marcelo vai ser o goleiro do time. Vitor chegou ao Londrina em 2014 e de cara foi campeão paranaense, título que o Leque não conquistava há 22 anos. No mesmo ano, conquistou o acesso para a Série C do Brasileiro. Em 2015, o goleiro foi campeão do interior estadual e, pelo segundo ano consecutivo, conquistou outro acesso nacional, desta vez para a segunda divisão. Individualmente, Vitor foi eleito o melhor jogador da Série C do Brasileiro de 2015 pela Unefut, a União Nacional das Entidades de Futebol. E o cara tem que ser muito homem mesmo para renunciar. O que ele está renunciando no auge da carreira dele, todo o dinheiro que isso poderia proporcionar a ele daqui para frente, pelo menos num futuro próximo, o cara tem que ser muito homem para tomar uma atitude dessa. Pelo menos o Vitor não mentiu para ninguém, jogou aberto com torcida, jogou aberto com quem paga o salário dele. Eu só discordo de uma questão ali do gestor de futebol do Londrina. Ele disse, infelizmente, para nós e para ele. Para ele não é infelizmente, né? Na verdade é uma decisão que ele está tomando para que ele seja feliz. E a gente, é claro, tem que entender isso daí e que seja felizmente para ele e num futuro próximo seja felizmente para nós também, com o Marcelo Rangel no gol do Londrina. E daqui a pouquinho você vai saber os números e vai saber também por que a Sercontel renovou o contrato de patrocínio com o Londrina com quase o dobro do valor. Daqui a pouquinho. Esse é o Vitor Goleiro, Vitor Paredão. Olha eu. Mas aí é Carlos Vitor, Vitor Goleiro, Vitor Paredão, Vitinho, como é chamado em Friburgo, homem de 1,90 m, quando a gente chega lá é Vitinho. O fato é que qualquer uma dessas versões hoje representa um homem de Deus. E sabe, eu sempre pedi a Deus para casar com um homem de Deus. Não era um homem só religioso, eu queria um homem onde a palavra do Senhor de fato o guiasse. E isso me trazia a ideia de segurança, de proteção. Mas eu conheci um jovem, um menino, com temor, com respeito, mas cheio de sonhos. E hoje, há 18 anos casada com você, eu percebo que os nossos sonhos estavam caminhando para bem longe do ideal do que Deus tem nos feito viver hoje. Então, fala pra gente um pouco desse menino, desse jovem que era temente, que era reverente, que tinha a sua relação com Deus da forma como entendia ser. Fala um pouquinho desse início, desse jovem da infância. Quem que era esse Vitor Goleiro lá em Friburgo, na terra do Pichincha? Né? O Mac Pichincha. Pichincha vai ficar para curiosidade aí, viu, gente? Mas, enfim. Bom, uma história longa, né? E esse garoto sempre sonhava ser um atleta, né? Profissional. Muito pela condição que eu vivia, né? Uma vida limitada, né? Muito simples ali. Pobre mesmo, né? Em alguns aspectos, né? Materiais, mas era uma vida muito rica, né? De experiências, né? De amor, de cuidado, de amizades, né? De muita coisa. Ali na Lagoinha, né? Que é um bairro lá em Nova Friburgo, onde eu fui criado, no interior do Rio. E ali foi onde começou a ser construída essa história, né? Desse garoto que sonhava em ser um atleta para dar uma condição melhor à família, né? E meus pais se separaram, era muito jovem, tinha 1 ano de idade, era bebê, né? E minha mãe resolveu morar em Nova Friburgo, porque lá tinha um apoio também da avó dela, né, e tal. A minha avó, que é a mãe da minha mãe, morava em Cabo Frio. Aliás, mandar um beijo pra avó Ana, né? Minha tem queridinha. que mandar, com certeza, pra dona Ana. É linda demais ela. Um beijo, vó. Te amo. Estamos com saudades. Beijo. Espero que você veja esse vídeo, hein? Minha mãe resolveu morar com a minha bisavó, que já é falecida, né? A avó Julieta. Ela teria um amparo, né, e tal. Imagino que era um momento difícil para ela, a separação, com um bebê, né? E aí fomos para lá, e em pouco tempo ela conheceu o Pitoca, né? Que foi ali o meu pai de criação, né? Quem ela se casou novamente.
E ele que participou dessa minha educação no início da minha vida, né? Até os 12 anos ali, nesse processo de formação, ele participou mais ativamente do que o meu pai Carlão, que é o meu pai biológico. Que também vou mandar um beijo para ele, né? Obviamente. E ele veio morar em Salvador, né? Começou uma outra vida, construiu uma outra família. É o Big Charlie. É o Big Charles. Eu tenho que falar isso, né? Porque ele é fã do Pode Crer. Pode crer. Pegou bem. É o Carlão, mas mais chamado como Big Charles. E aí, nessas mudanças, né? Claro, alguns sonhos foram sendo alimentados também, né? O colégio que eu estudava lá e toda a minha base religiosa era católica, né? Eu estudei em colégio de freiras lá em Nova Friburgo, no Nossa Senhora das Mercês. Na maior parte da minha vida, né? Embora eu tenha iniciado minha vida acadêmica no coleginho lá da Lagoinha, mas depois eu fui para o colégio da Nossa Senhora das Mercês e lá eu tive essa influência muito grande, né? Também em relação não só à educação formal, mas também a questão da religião. Naquela época ainda se cantava o hino, né? Antes de subir para a aula, o hino nacional, fazia uma oração, o Pai Nosso. Aliás, época boa, né? É uma época boa, né? Tinha uma disciplina bem, bem grande. E nesse contexto eu também fui levado a fazer o catecismo, né? A primeira Eucaristia e tal, aquele processo ali com 11 anos de idade, se eu não me engano. Tinha as aulas lá uma vez por semana no colégio, se eu não me engano era sábado. Nós íamos para a escola, né? E participávamos dessa classe bíblica, né? Era nos ensinado algumas coisas da Bíblia e tal. Então eu cresci nesse ambiente, né, dessa influência católica. A minha família era católica, minha avó, né? Minha bisavó. Minha avó, Ana, é católica. Mas assim, até que ponto você teve uma influência de relação com Deus, além da rotina religiosa, né? Porque a avó Ana é católica, a família é católica. E eu conheço muito da história, né? Então, eu tenho aqui o privilégio de fazer algumas perguntas que só aqui no Pode Crer vão poder ouvir. Você era de uma família católica, pelo menos a bisa e a avó, e você estudava no colégio católico, né? Mas como era a sua relação pessoal com Deus, né? Como que você entendia o que era Deus? Quem era Deus? Como é que se dava essa relação? Então, eu sempre tive muito respeito e reverência, né? Para as coisas de Deus. Então, eu sempre entendi que Deus era o Supremo, era o Eterno, era o poder máximo que rege todo o universo. Então, na minha cabeça, um ser como esse há de ser respeitado, né? Então, eu cresci com esse temor, né? O respeito. A consciência de que existe um ser maior, o Criador, né? Sim, com certeza. Mediante as experiências ali que eu tinha, né, como jovem, adolescente, mas também com aquilo que o mínimo que eu conhecia da Bíblia, da palavra dele, né? Então, desde pequeno eu cresci com esse temor e com a certeza de que a Bíblia era a palavra de Deus, né? Então, isso foi uma prerrogativa interessante para que depois decisões fossem tomadas, porque eu tinha certeza, eu tenho certeza no meu coração, naquela época eu também tinha, de que a Bíblia era a palavra de Deus, né? Então, em algum momento essa certeza fez diferença, né? Enfim, mas a minha relação com Deus era muito rasa, assim, né? Eu conheci algumas histórias, né? Ali, gostava de participar do catecismo ali, aprendi algumas coisas, né? Mas era basicamente uma relação de saber que existe, né? Mas não ter amizade, intimidade, Superficial, profundidade, justamente. Até porque era uma criança. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha mais ou 11 menos? anos, né, mais ou menos, então... Já era um jovem, né? Mas eu imagino que muitos jovens nessa idade já têm, né, um entendimento maior, uma experiência maior com Deus. Eu sempre tive o respeito, mas vivi a vida ali baseado no que minha mãe ensinava, né, nas relações familiares, de amizade, no contexto que eu vivia. E ali foram se criando valores, né? Valores que eu fui levando para a vida. O esporte foi o meio por onde
o nome goleiro aconteceu, né? Foi pelo futebol. E essa influência do esporte também começou lá em Friburgo? Começou na infância? Perfeito. Essa influência no esporte começou lá na quadra do meu bairro, né? Na Lagoinha, onde eu morava numa casa em frente à quadra, então tinha esse acesso muito fácil, né? Era só atravessar a rua. E lá, antes era um campo de futebol e depois virou uma quadra. E nessa quadra eu comecei a praticar o basquete, né? Com o professor Robson, que era o pai de um amigo lá, muito querido. E ele gostava de basquete, começou a dar aula para os meninos do bairro e eu me interessei, daí comecei a participar e tal. E tinha uma certa habilidade, né, para o esporte, uma facilidade isso. E eu comecei a aprender muito rápido, né, com 10, 11 anos eu fui levado pro Nova Friburgo Country Club, né, que é talvez o maior clube da cidade, o principal. E lá tinha uma equipe que disputava campeonato carioca, estadual, né, do Mas basquete. você foi modesto aí tinha uma certa habilidade, porque eu vivo com você há 18 anos e eu só acompanhava futebol. E num determinado jogo que eu fui ver seu aqui em Salvador, de basquete, eu pensei, se eu tivesse visto ele jogando basquete, eu não ia apoiar que ele fosse goleiro. Você é um paredão. Mas você joga muito basquete, né? E é notório que suas mãos realmente são mãos talentosas, né? A questão é que eu sei que você nem sabia agarrar, né? Você se determinou a isso. Mas o fato é que o basquete foi, pelo que você disse, o esporte inicial. E você tinha sonhos maiores com o basquete? Sim, porque no basquete eu descobri essa habilidade também e disputei o Campeonato Carioca, né, pelo Nova Friburgo Country Club. E nesse campeonato já chamei a atenção, né, de algumas pessoas e fui convocado para a seleção carioca, né? Então já comecei a fazer parte ali de um grupo seleto de atletas, fui confederado e tal, pela Confederação Brasileira de Basquete. E infelizmente só realizei um treino com a seleção carioca, né? Porque logo depois, no outro ano, eu fui morar em Salvador com meu pai, em busca desse sonho, né? No esporte. Mas essa carreira, o sonho no esporte começou com o basquete, a ponto de eu planejar ir para os Estados Unidos, né? Para a NBA, jogar na NBA e tal. Então Naquela época era até interessante, né, mencionar isso, porque era um sonho que eu tinha no coração. Naquela época acho que só o Oscar teve essa experiência, eu não lembro, como brasileiro, de estar mais próximo à NBA ali. E não havia jogadores brasileiros, né? Não era tão fácil assim. Como depois de alguns anos para cá começou a muitos jogadores brasileiros irem para a NBA. Então eu já tinha um sonho ousado naquela época, né, de ir para os Estados Unidos, fazer faculdade, entrar ali na NCAA, começar ali e quem sabe um sonho de ir para a NBA. Tá, então você foi para Salvador quando surgiu a oportunidade, com o sonho de crescer no basquete, Perfeito. né? E Salvador é uma cidade maior, com mais oportunidade, então não tinha nada com futebol aí, porque eu te conheci, você jogava no Vitorinho. Não pode crer, não pode falar isso, né? No Vitória da Bahia. Esporte Clube Vitória. Eu era muito Bahia, gente. Eu sou Bahia, mas agora eu sou bem Jesus, né? Mas quando a gente se conheceu, eu era Bahia doente. E eu te conheci como goleiro, como atleta do Vitória. Do Vitória. Os torcedores do Vitória vão estar Não vão querer assistir o podcast. Mas com todo respeito ao Vitória. Cristão tem que respeitar, né? Então, você foi para Salvador com a ideia de crescer no basquete. E o que aconteceu que você migrou? Por que você migrou? O que te levou? Qual foi a situação que aconteceu que o basquete foi deixado de lado e simplesmente apareceu o futebol no cenário da vida agora desse jovem temente? Foi meio inusitado, né, a forma como as coisas aconteceram, até porque eu nunca planejei e sonhei em ser um jogador de futebol e muito menos goleiro, né? Então, um professor de educação física, né, na escola que eu estudava aqui em Salvador, no Integral, ele me observava na escola e tal, acho que pelo meu biotipo, né, ele percebeu um potencial para ser um possível goleiro, né?
E aí ele era acostumado a trabalhar com futebol, já tinha trabalhado na base do Bahia, no Vitória também. Conheceu algumas pessoas, inclusive o diretor da época, Newton Mota, lá no Vitória, e ele fez uma ligação e depois de um ano ele tentando me convencer, eu já estava jogando basquete pela escola, pelo integral, e aí eu despertei interesse também de um clube aqui em Salvador, que era o Asbac, através do Gildásio Campos, né, que é talvez o maior treinador de basquete da Bahia. Mandar um abração para Gil, Mandar um abração né? para Gil, que é um cara top aí. Podemos revê-lo há pouco tempo. Que Deus abençoe Gil e sua família. Tive né? essa sorte, né, esse privilégio e prazer de ser treinado por ele, né, de aprender muita coisa com ele, lá no Asbac. E aí fui jogar pelo Asbac, fomos campeões baianos. E logo no ano seguinte eu fui convocado para a seleção baiana. Então também estava indo por um caminho também legal. De no sucesso, basquete, estava né? tendo sucesso, né? Convocado no Rio, convocado na Bahia. Então o próximo passo seria ser convocado para a seleção brasileira, né? De sub-15, não sei, 16, enfim. E depois ir para os Estados Unidos, né? Mas aí nesse meio do caminho apareceu o Delmar Santana, que infelizmente faleceu, que era meu professor de educação física e me levou para o Vitória. Conhecido, Delmar. Treinava no Costa Verde, treinou meu irmão, meu Isso. primo. Era muito conhecido, né, no futebol aqui na Bahia, e aí ele me levou para o Vitória. Eu cheguei lá, na verdade, depois de um ano ele tentando me convencer, eu aceitei, mas para não deixar ele tão insatisfeito assim, né, porque eu gostava dele. E eu falei assim, vou lá só para ele parar de perturbar o meu juízo, né? E aí fui lá pro Vitória, mas não tinha pretensão alguma de ficar, né? Não queria e tal. Então, na verdade, acabei me tornando jogador profissional de futebol mesmo sem querer no início, né? E enquanto muitos sonham com isso, né? Querem ser, enfim. Mas você deu a oportunidade, né? Isso. No início, quando eu cheguei lá, na primeira semana eu queria desistir. Eu não queria saber, não queria sair da zona de conforto, que era a quadra, que era o basquete, coisa que eu fazia desde 5, 6 anos de idade. Então você foi por educação ali para agradar. Agradar não, mas para ser educado, né? Sim. Mas se permitiu essa nova porta e pensou em desistir quando começou o processo? Sim, com certeza. Logo na primeira semana, quando eu vi o desafio, era um ambiente desconhecido, né? Não dominava aquela atividade, nunca tinha estado num campo de futebol de grama daquele tamanho, nunca tinha estado embaixo de uma trave daquele tamanho. Então, quando eu cheguei ali, eu fiquei mais perdido que cego em tiroteio, né? Aliás, quantos metros tem aquela trave de goleiro? 7 metros, né? Ô, gente, eu tenho 1,55 m. E 2,44 de altura. Eu tenho 1,55 m. Aquela trave tem quantos metros? 7. 7 metros. Você tem 1,90 m. Mas você ficava tão grande embaixo daquela trave, meu bem. E fechava muito bem. Quando o jogador vinha assim, você e ele, era o momento que eu gostava. Eu dizia, agora é pra ele. Escanteio eu não gostava, não gosto de escanteio. Mas quando vinha o jogador e o paredão, eu disse, agora é com ele. Pênalti e as bolas de frente. São momentos importantes pro goleiro, né? Mas, naquele momento no início, né? Tudo isso pra mim não tinha como imaginar que um dia eu aprenderia, né? Então fica aqui uma lição pra gente de que a gente não deve desistir do início dos processos, né? A gente tem que insistir, continuar, principalmente se for algo benéfico, né? Que a gente imagina que seja algo benéfico pra gente. Então, como era o esporte, né? Uma carreira promissora, possível, eu acabei me dedicando ali, né? Abrir mão do meu desejo, né? Do sonho do basquete, que era um sonho de criança, e resolvi focar no futebol como uma carreira profissional mesmo, né? Para poder ter a minha profissão, né? Ter o meu ganho ali financeiro e principalmente para ajudar a família. Então, na verdade, o foco e o objetivo, a motivação principal para mim, naquele momento da escolha entre o basquete e o futebol, foi basicamente pela questão financeira, né? Então você chegou um momento que teve que optar pelo futebol e abrir mão do basquete. E nesse momento você já tinha um cenário financeiro que te motivava por trás, né? A ideia era que possível, né? No futebol você alcançaria um retorno talvez mais próximo do que você idealizava. Maior e mais rápido, né? Então meu foco inicial sempre foi. E a motivação ao sair de casa com 12 anos de idade, vim para a Bahia, né? Abandonar minha mãe, minha família lá, minha escola, tudo que para mim era conhecido e confortável. O foco era basicamente esse, né? Era finanças. Finanças, sim. De mudar a história, a realidade da minha família, poder ajudar a mãe, pais, irmãos, né? Então, apesar de você ter um sonho,
que era o esporte, como você falou, e era muito bem quisto no basquete desde 11, 12 anos ali. Você tinha, na verdade, uma necessidade intrínseca de sucesso financeiro para suprir a necessidade que você viveu na sua infância. Com certeza, isso era o que me motivava. Então, foi o que delineou a escolha, né? Entre o basquete, alimentar o sonho, ou ir para o futebol, que era algo também agora real e que eu poderia escolher, né? Definir minha carreira. Agora, você falou algo interessante, né, de não desistir, e eu lembro que você comenta às vezes que você não sabia nem colocar uma luva de goleiro, vestir a roupa, né? Não sabia esses detalhes. E tem uma curiosidade aqui, todas as vezes que eu ia no estádio esperar você, porque eu sempre acompanhei, né? Você era o último a sair do estádio. O jogo acabava, todas as esposas iam embora e eu ficava lá. E as luzes se apagavam e eu ficava lá. Toda vez que você saía, eu dizia, Vitor, não é possível, eu tô aqui por último. E você falava, eu tava lavando a luva, eu sou goleiro, e eu tava lavando a outra luva. E sempre detalhista, né? Cuidando da chuteira, cuidando da luva. E isso demonstra que você realmente aprendeu o ofício e não só o aparente do ofício, mas os detalhes, né? O Vitor que a gente via embaixo da trave, ele era um resultado de uma junção de detalhes, de minuciosos detalhes, porque você realmente era o último e eu sabia que eram por questões de detalhes, de cuidado com o seu equipamento, seu material de trabalho. Você falou algo aí que me chamou a atenção e me remeteu a um verso bíblico que está em Mateus 22:14, que diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Você disse que a gente não deve desistir. E você não sabia do futebol te esperando aqui em Salvador, dessa migração de esporte. Você veio por um propósito, né? Que era esporte, mas era basquete. E aqui você descobriu algo e você aceitou essa porta que se abriu, essa nova oportunidade, você pesou, você analisou, você enfrentou os desafios, os momentos que vieram medo para desistir, as dores no corpo, muitas quedas, diferente do basquete, e você não desistiu. E eu lembro que, assim, o chamado é para todos, né? Todos são chamados. A Bíblia diz muitos, mas em Apocalipse a gente vai ver que os que vencerão são aqueles que estão com o Cordeiro. Os chamados, os eleitos e os fiéis. E o chamado aí tem a ver com a oferta de Cristo, que foi a cruz. E a cruz foi para todos. A porta se abriu para todos, não é, Vitor? Verdade. Mas os eleitos, os escolhidos são poucos, porque aí parte da ideia de eleição, de aceitação do chamado. Se o chamado foi oferta de cruz para todos, então os escolhidos, os eleitos, são aqueles que aceitam o chamado, que aceitam essa porta que se abre e que mesmo vivendo desafios, dificuldades, dores, eles entendem que através daquela porta algo pode acontecer perto daquilo que você sonhou e idealizou. E eu consigo ver um Deus já se movendo, né? E hoje, há 18 anos casada com você, né? Conhecendo muito bem a história, que faz parte da minha história já, eu consigo ver esse Deus que nos guia desde que você entrou no basquete, te abrindo portas, te gerando oportunidades para te trazer esse momento. Verdade. De estar no Pode Crer, né? Com certeza. Foi tudo uma construção de uma história. Está sendo, né? Eu estou vivendo essa história. Mas eu percebo a mão de Deus em vários momentos, né? Hoje, olhando para trás, principalmente ali com 11 anos, já disputando campeonato, pegando estrada, jogando em outras cidades, jogando no Rio de Janeiro, né, contra o Flamengo, Vasco, Fluminense. E isso muito jovem, né? Eu fico imaginando, minha mãe permitia, né, e tal. Embora era algo seguro, né? Mas hoje eu vejo nosso filho, né, com 17, quase 18, né? Não sei se eu teria essa coragem que minha mãe teve. Depois ela teve a coragem de permitir, né, que eu viesse morar com meu pai em um outro estado, né? Morar com madrasta, com irmãos, enfim, ter uma nova experiência, né? Então isso também, eu vejo que também Deus já estava trabalhando no coração dela para que ela permitisse nessa minha experiência. Aliás, a minha sogra merece o maior dos beijos, né? Com certeza, um dona grande Ana. Beijo para tia Ana. Ela é. É verdade. Um beijo, mãe.
Te amo. E até hoje, né, eu me pergunto como minha mãe me permitiu, né, sair de casa com 12 anos de idade, né, para viver um sonho. Eu acho que naquele momento eu deveria passar para ela alguma certeza, né, ela deveria ver nos meus olhos esse desejo de ser realmente um grande atleta, né, construir algo, realizar algo, já com essa idade jovem, né, já sabia o que queria. Então acho que ela percebia essa minha certeza, esse meu desejo, né, e acabou cedendo, né, dando essa liberação, né, vamos dizer assim, para sair da casa dela e vir morar aqui em Salvador em busca desse sonho. Mas em vários momentos no início eu pensei em desistir, né, até porque não sabia nada de futebol, nunca tinha jogado, embora jogasse na escola, né, mas não sabia o que era ser goleiro, como você falou, não sabia o que era colocar a roupa, não sabia os movimentos técnicos, né, então isso me trouxe muita dor, né, como você disse, então eu pensava em desistir porque eu comecei a ter uma rotina muito difícil também, porque eu estudava de manhã no integral, saía de casa 5h30 da manhã, para começar a aula às 7 horas da manhã. Morava na Estela Maris para sair para Pituba todos os dias de ônibus, né? É uma distância longa aí, quase 1 hora de ônibus e tal. E estudava, depois às 2 horas começava o treino no Barradão, na minha categoria na época, com 14 anos, né, no Infantil B. Nós treinávamos às vezes no campo de barro, que é chamado Perônio, né? Que é um campo lendário lá do Barradão. E às vezes chovendo, campo de lama e tal, era tudo ruim, difícil, né? E eu saía de casa, ia para a escola, da escola ia pro treino, às vezes não dava tempo de almoçar, né? Então comia um sanduíche, comia uma banana real, alguma coisa lá na frente do Barradão. Ia treinar, era um treino desgastante, com muito sol, muito calor às vezes. E depois ficava esperando meu pai me dar uma carona para me levar pro basquete. Então meu pai também, nessa história, ele se desdobrava, né? Porque ele tinha que trabalhar e às vezes no meio do dia tinha que me dar um jeito de ir lá me buscar para me levar pro basquete. Treinava com a seleção baiana, treinava com a Noasbac. Então foi uma rotina bem difícil nesse início, né? De transição do basquete pro futebol. Bem desgastante aí uns 3, 4 meses, até onde eu disse, ó, não dá mais. Meu pai também conversou comigo, falou, cara, você vai ter que escolher porque seu físico não vai aguentar, né? Você tá estudando, treinando basquete e futebol o dia inteiro. Eu chegava em casa às 11 da noite, às vezes. E sempre chega o momento da escolha, né, Vitor? A gente não pode agradar 2 senhores, a gente tem que decidir o lado que vai ficar, a gente tem que tomar decisões. Verdade. Mas o fato é que você aí tá chegando já na linha final do jovem temente, do jovem reverente, e eu imagino que o chamado de Deus foi para uma porta específica para você, né? Você iniciou por esse caminho, mas conhecendo já o final da história, hoje em dia... O final não, porque eu não morri, né? Tô vivo. História do Vitor... Quer me matar já é? Tá repreendido. O final da história do Vitor como goleiro, né? Da carreira esportiva. Você decide pelo futebol e você teve uma carreira, uma ascensão muito rápida na juventude para a sua idade, né? E aí vai se finalizando o processo daquele jovem reverente, temente, mas que aos olhos humanos, aos meus olhos, ainda não saltava como um homem de Deus, né? Então, como que foi, assim, de uma forma bem breve, essa ascensão no futebol? Você começou, decidiu, ficou, e aí como é que você foi crescendo? O que foi acontecendo? Né? Teve convocação da seleção? Essa questão de ser homem de Deus, né, é interessante mencionar porque eu acho que isso fez parte dos valores, né, que minha mãe e meu pai me deram. E também Pitoca, né, que infelizmente faleceu há pouco tempo, que foi o que me criou ali até os 12 anos. Então, com certeza, esses valores foram enraizados no meu coração, valores que, embora a gente não possa dizer que eram bíblicos, né, mas tinha uma raiz, né, de fazer o bem, de amar o próximo, de servir as pessoas, assim como Cristo. Então, com certeza, mesmo sem perceber, minha mãe, né, o ambiente que eu convivia, né, as pessoas que eu convivia lá no bairro, na Lagoinha, seja na escola, essas pessoas fizeram parte na minha formação do meu caráter, né, da minha cosmovisão, contribui, com certeza. Então, eu sempre cresci com a ideia de que eu tinha que fazer o bem, de que eu tinha que servir as pessoas, ajudar, né, a prestar atenção no próximo. E isso, com certeza, é um amor que Deus imputa em nosso coração, mesmo que a gente chame de outra coisa, né? Mas aqui é um bate-papo de marido e mulher.
E a entrevista de marido e mulher tem coisa que só marido e mulher sabe. E é interessante falar isso porque os pais, eles lançam o pó, a essência. Mas a honra tem que ser para Deus, porque o que ele faz nesse trabalho de modelar o nosso caráter... E caçar, né? E buscar. Não, e o de modelar. Com certeza. Então, um os milagre. pais nos amam, os pais nos ensinam, mas nós não queremos absorver. Tá lá guardado. Até que o grande construtor vem e começa a apertar, e aí você vai buscando lembranças daquilo que se assemelha ao que Deus está tentando dizer. É assim que tem que ser. E hoje, maduro, a gente olha para trás e diz, claro que contribuiu. Mas eu falo assim, homem de Deus com a boca cheia, e quando você testemunha na igreja, só você tá ali falando, né? Porque, de fato, você sempre foi um jovem reverente, temente. Mas, se Deus tivesse 2 ferramentas na mão, eu diria que ele tinha com você um martelo e, como é o nome daquele prego que vai esculpindo? A picareta. A picareta, né? E não só em você, mas hoje é você que tá aí de frente com a Gabi. E é notório que Deus foi esculpindo você. Ainda tá, né? Todos nós. E como um diamante, você vem brilhando e ressaltando esses valores que você falou, que foram ensinados, mas que não tinham muita clareza. Eles ficavam meio bagunçados no meio de outras características que todos os humanos têm, né? E outras influências também, De outras né? influências. Perfeito, perfeito. Mas voltando ao assunto da questão da minha carreira ali do início, né? No Vitória as coisas começaram a acontecer muito rápido, né? Quando eu decidi em seguir o futebol, 3 meses depois de eu aprender a ser um goleiro, não sabia nem se eu era goleiro ou não, eu já estava sendo convocado pelo Vitória para uma competição, né? Em São Paulo. E na época foi interessante porque eu só tinha 3 meses de ter começado, né? De fato, aprendido ali. E fui chamado para essa competição. Então, na época, até eu fui como goleiro reserva do Felipe, que também é um goleiro que ficou conhecido no Brasil, né? Jogou no Flamengo, no Corinthians, em outras equipes aí. E aí eu pensei, bom, ele vai jogar, né? Ele já ia para a seleção brasileira também, já era convocado. Falei, deixa ele jogar, eu vou ficar aqui só, vou passear, né? Vou lá ver, vou aprender, né? Eu tava aprendendo, tava iniciando. E aí foi interessante, porque quando chegou lá no primeiro jogo, ele foi expulso com 15 minutos de jogo. E aí Deus já me deu a oportunidade de escolher a profissão, ou definir, né, de fato, aquilo que ele desejava que eu seguiria, né, como profissão. E no primeiro jogo, imagina, eu tendo que entrar com 15 minutos de jogo. E na minha cabeça, eu ia só assistir, né? Pra mim era muito legal aquilo tudo, campeonato, torcida na arquibancada, estádio cheio, interior de São Paulo. O pessoal prestigia bastante as competições, né, de base, assim. Eu tinha, 14 anos. Era uma competição sub-14. Mas já tinha os times lá, o Palmeiras, Corinthians, né? Flamengo, Inter, Grêmio, todos os times aí. Você já tinha quantos anos aí, Vitor? Tinha acabado de completar 14. Então tava bem jovem ali. E daí, no primeiro jogo, o Felipe é expulso. Bom, aí quem é que tem que entrar? Eu. Tinha acabado até de comprar uma luva dele nova da Nike, que ele trouxe da seleção bem novinha, assim. Eu falei, pô, eu não queria nem usar. Mas aí chegou lá no início, eu tive que entrar. Rapaz, minha perna tremeu, né? E eu entrei tremendo já. Falei, caramba, e agora? Mas são nesses momentos que o ser humano ele é colocado em prova, né? Que a gente tem que decidir, ou vai ou racha. Ou vai encarar ou vai desistir, né? Na verdade é essa. E aí é assim que a gente vai conhecendo, vai moldando o caráter, né? Acho que Deus vai moldando as pessoas, nosso caráter nesses momentos, né? De se confrontar em situações onde a gente tem que encarar ou desistir. Desafios, né? Desafios. Então a gente tem 2 opções, ou encarar ou dar para trás. E fica aí uma dica bem legal sua, né? A sua história é muito rica, ela traz muitas lições, né? Eu creio que a gente vai precisar de alguns podcasts, porque eu quero explorar alguns detalhes, principalmente para os jovens. Mas o desafio, ele é esse momento em que você escolhe e que você para e pensa, agora é comigo, né? Deus, ele permite os desafios, né? Ele nos proporciona esses desafios. E são nesses momentos que a gente tem que chamar a responsabilidade. A gente não pode ter medo, né, Vitor? Na hora que a gente se percebe ser desafiado.
Nós temos que ter alguém em quem confiar. Isso é o segredo, né? A gente não ter medo, mas saber que quem está nos encorajando é o Deus que cuida de todas as coisas, né? Então, quando você tem o Deus do céu como o seu escudo, sua fortaleza, seu refúgio, não tem o que temer, né? Você se sente poderoso, Muito né? mais, um super-herói, né? Então, naquele momento, eu fiz a minha oração, naquela época até fazer o sinal da cruz, né, e tudo mais, e entrei em campo e fui lá, fui para encarar o desafio. Era um jogo contra o Internacional, então para mim, imagina, para mim tudo era novo, né, coisa que eu só vi na televisão, né, o Inter, o Grêmio, eu vi lá as equipes, mesmo sendo mais jovens, né, na minha idade, mas tudo aquilo é uma atmosfera bem legal, de competição, de cobrança, de torcida e tal. Então eu já iniciei ali naquele desafio, mas eu encarei, né? E eu percebi que o nervosismo passou logo no primeiro minuto que eu entrei em campo, assim, na primeira bola que eu peguei. E foi engraçado que durante o jogo que eu fui descobrindo que eu era goleiro, porque nem eu sabia. Amém. Porque eu comecei a fazer defesas no jogo que nem eu sabia que eu sabia fazer. Legal. E aí foi interessante porque até o pessoal, quando acabou o jogo, todo mundo veio me abraçar e tal, que a gente ganhou o jogo do Internacional de 1-0. E aí o pessoal veio me abraçar e tal, comemorar aquela vitória bacana, né? E aí o pessoal, pô, rapaz, você fez uma ponte, você pegou a bola assim, assado. Eu falei, rapaz, não sei nem como, mas eu peguei, né? Amém. Acho que Davi também não sabia que era um guerreiro tão bom, né? É verdade. E você vê que Deus vai nos capacitando à medida que a gente tem coragem para prosseguir, né? Se eu tivesse dado para trás, né, ou com medo de entrar, ou por algum motivo não encarasse o desafio, não poderia ver aquela experiência, né? E a partir dali eu decidi mesmo, agora eu falei, agora eu vou ser goleiro, né? Já comecei. Decidiu pela terceira vez, né? Carimbou. Decidi seguir mesmo, agora eu tô, acho que vai dar certo. Aí depois, 2 anos depois, eu carimbei de novo a certeza, né? Quando eu fui convocado para a seleção brasileira. Aí eu acho que já começou a mudar um pouco o patamar, né? Porque já com 16 anos, já estava um pouco mais maduro. Aí já saiu de um menino temente, reverente, um jovem, já começou a ficar um jovem marrento. Eu te conheci com 14 anos, aí você já estava na seleção, aí andava meio desfilando no condomínio. Aí e é eu sua nem visão, olhava, né? Eu nem olhava, falava, esse menino tira muita onda, como a gente diz aqui. E não dava bola, não. Você também não? Não, eu sempre fui recatado, sempre fui, às vezes soa como tirar onda, né? Tá bom. Eu sou esposa, né? Pra mim hoje não vai adiantar. Aí andava com o seu shortinho lá da seleção. Só que a gente desenvolveu uma amizade muito legal, né? Você se tornou amigo ali de meu irmão, da galera do condomínio. E até então foi amizade. E nessa amizade foram muitas histórias, né? No futebol, você viajava com a seleção, aí quando chegava me ligava, e aí, gata? Já cheguei aqui, e às vezes me acordava de madrugada, e era o único amigo que minha mãe permitia, inclusive, que subisse lá no meu quarto e me contava todas as histórias possíveis, né? De garotas, de desafios, muitos desafios emocionais. Muitos países passeando, conhecendo, né? Muitas experiências. Mas muitas vitórias, né? E Deus costurando tudo isso, né? E a gente tinha realmente uma amizade muito bonita, era só amizade, né? Somente amizade mesmo. E a gente percebe aí Deus continuando a costurar a grande porta onde Ele queria que você entrasse, né? Jesus disse que Ele é a porta, a gente vai tratar... O grande tapete, né? Tecendo um grande tapete. E a gente vê que cada detalhe, como você disse, o trabalhar no coração de sua mãe para você vir para Salvador, o conhecer o basquete, né? A influência das pessoas, tudo tecendo uma grande história para que o nome dele fosse exaltado e, claro, parte da ideia de que nós aceitamos ou não o chamado. Mas muitas vezes começa-se de um jeito e a gente não tem ideia do final que Deus planejou para a gente. O fato é que ele disse que o plano é de bem e de paz, para nos dar o final que nós desejamos, né? Um final que nós seremos realmente felizes. Mas aí vai ficando o jovem, aí vai ficando o menino, temente, reverente, que agora eu conheci numa amizade, e até essa amizade deixar de ser amizade, ainda foram muitas histórias, né? Verdade. Você lembra que a gente foi para os 15 anos de uma amiga, e ali foi a primeira vez que a gente acabou se beijando, né?
Acho que você estava magoado que viu a garota dançando. Você disse que não, mas aí olhou para aquela grande amiga, porque amiga de verdade é assim, né? Tem que estar ali para todas as horas, né? Aí ele olhou para mim e falou: "É, Gabi". E aí a amiga acabou ali, a gente se beijando e tal. Mas foi aquele beijo, né, amor? Que você não deixou mais a amiga correr. Verdade, foi um beijo que depois se transformou no namoro e casamento. demorou um E tamo aí, pouquinho. né? Tamo aí. Tamo aí, né? É, Tamo indo. E depois ali a amizade continuou, né? verdade. Foram mais alguns bons anos até realmente a gente começar a namorar. E tiveram outras histórias no futebol, né? Nessa fase da juventude. Mas eu tô ressaltando a amizade porque foi nessa amizade que Deus investiu para que uma porta de grande influência na sua vida começasse a acontecer. E ali eu comecei a conhecer um menino temente, reverente, com muitos traços e dificuldades, como todo ser humano, mas a amizade foi ficando bonita, né? Foi ficando agradável, a gente tinha muita confiança um no outro. Uma amizade colorida, né? Não era colorida, não. Eu apresentava as meninas pra você, né? As meninas falavam assim: você conhece algum menino bonito? Aí eu falava: tem Vitão da Bahia. E aí era aquela amiga que você pedia pra te ajudar também, né? Tudo isso coisa de jovem, né? A gente tá falando aí de um Vitor de 16 anos, né? Verdade. E que bom que você pôde viver esses momentos, mas Deus já tinha um plano, né? Às vezes a gente tá vivendo uma situação muito distante do que a gente enxerga na Mas essa amizade, diretriz bíblica. essa amizade foi importante justamente para apresentar o evangelho, né? Mas É Deus já verdade. estava costurando. Às Sim. vezes a gente tem um pouco de pressa nas diretrizes bíblicas. Diz assim, não, aquele jovem não está vivendo como Deus quer. É verdade. Mas a gente precisa ver as entrelinhas, né? E eu vi em você traços de alguém que tinha aprendido valores que mostravam que Deus estava ali naquele coração. Só que Deus estava costurando e te preparando para viver o que nós estamos vivendo hoje. Verdade. E eu tô falando isso porque quando você e eu começamos então a namorar, aí sim. Aí você começou a ficar mais bonito. É interessante você falar isso porque, pelo visto, então, tanto você quanto o meu treinador Delmac, na época também, viu que eu poderia ser um goleiro, né? As duas pessoas viram potenciais em mim, né? Então, de alguma forma, isso é válido ressaltar, que nem sempre a gente está preparado ou pronto, né? Estamos em processo de formação, de transformação, mas Deus, como nosso arquiteto, como nosso criador, como construtor de tudo, ele nos vê lá na frente, né? Ele vê o nosso potencial. Com Então, certeza. isso é importante mencionar porque você vê que você me viu como jovem, era garoto, e o meu treinador também, com 14, mas vocês conseguiram enxergar na frente, né? Ver um potencial. E um jovenzão, né? Não quem eu era, né, naquele momento. Bonito, mas aqui é o pode crer. E isso é para exaltar o nome de Deus e para ver o que Deus faz, né? Existia a essência ali, foi plantado, mas o jardineiro que foi regando da maneira perfeita, com a quantidade de água perfeita, com o solo perfeito, com os nutrientes, foi Cristo Jesus. E existia tudo isso aí guardado, mas esse jovem falava alto, esse jovem xingava muito, esse jovem tinha detalhes da irreverência natural, carioca, e aquilo para mim tudo era muito doido e Tinha que muito ser lapidado. diferente. Então, meus olhos eram de alguém, era para alguém que era para ser meu amigo. E de fato, não o homem de Deus que eu pedia a Deus. Porque o que eu via era muito diferente do que Deus já sabia que existia. E sabe, às vezes nós nos deixamos ser rotulados pelo que as pessoas veem em nós. Mas No Deus momento, né? é aquele que olha pra gente e nos vê como pessoas que seremos depois de aceitarmos o chamado
e vivermos como escolhidos dele. Deus já sabe do final, desde o início. E o inimigo investe pesado para não permitir que você chegue nesse final que Deus planejou para você. Verdade. Com Davi não foi assim? Os olhos de Samuel nunca enxergariam em Davi o potencial que ele seria o escolhido, né? É verdade. De Deus. Mas Deus conhece o coração, né? Conhecia. E Davi, hoje nós os conhecemos como homem segundo o coração de Deus, né? E Deus diz, vocês veem o exterior, mas eu vejo como é por dentro, né? É diferente, né? Quando você me conheceu, aí tudo mudou. O evangelho foi me apresentado, né? Eu tô aqui querendo o mérito do Senhor. Tô brincando. Tudo muda quando Jesus entra na nossa vida, mas Deus tem os meios e as formas como conduz todas as coisas, e a Ele seja dado a honra e a glória. Mas o que aconteceu depois que você me conheceu vai ficar em reticências. Porque hoje a gente entendeu sobre um jovem temente e reverente. Mas depois que nós começamos a nos enamorar e a dividir mais contato com sentimentos despertados diferentes, eu creio que começou a surgir um homem de Deus. Não porque você me conheceu, mas Deus me deu o presente de participar e de ver a construção do homem que eu pedi a ele. Às vezes a gente quer as coisas prontas. Pedimos e ficamos esperando que aconteça. Mas eu creio que Deus se alegra em nos fazer participarmos da construção daquilo que nós pedimos. Né? Deus trabalha junto com o homem. E eu creio que Deus se alegra de ver o homem contribuindo para alcançar aquilo que ele pediu. O homem sendo a resposta da oração que ele fez a Deus. E Deus me permitiu participar da construção do homem que eu pedia, um homem de Deus. E hoje eu vivo com um homem de Deus, com defeitos, com muitas dificuldades, assim como eu, assim como todos, mas um homem que tem não só mais a essência, mas a entrega e o desejo de responder rapidamente à orientação do Senhor. E não é mais um homem que xinga, não é mais um homem que fala alto, é um homem que direciona, que guia, que retrocede, que avança, que analisa, que explode, que se aquieta, que se arrepende. É um homem de Deus. E sobre esse homem de Deus, ainda no futebol, porque ele começou a surgir ali no futebol, a gente vai continuar no próximo podcast. Vai deixar um gostinho pra galera aí, pra ficar ligado no próximo, né? Eu quero esmiuçar ao máximo essa história, porque essa história é muito rica. Deus te deu, Vitor, em uma história, eu diria que todos os pontos doutrinários e teológicos capazes de serem explorados. E eu quero simplesmente dividir aqui a história, porque quem assiste, a gente mesmo aqui, vai sendo alimentado e refletindo sobre o agir de Deus. Começou de uma criança que veio parar em Salvador com uma ideia, com uma motivação, mas o caminho mudou, aceitou, a porta se abriu, se desafiou, resistiu, decidiu, prosseguiu, avançou e realizou muito, brilhou muito. Agora eu lembrei aqui do empresário, eu prefiro não falar o nome. Mas eu ficava nervosa quando eu via ele. Eu lembro de você com 17 anos, já muito empolgado, né? Querendo aquele carrinho para pegar, se chamava de nega véia, a nega véia para dar um rolé. A gente era muito amigo, então eu podia participar mesmo da realidade. Mas sempre um jovem legal, sempre um jovem respeitoso e foi ficando jovem, mas Deus já tinha um ponto onde queria que você chegasse. E quando você chegou lá, você não fez diferente. Você continuou decidindo, aceitando o desafio, se machucando, caindo, ralando, despencando. Mas aí a gente percebe que você tinha sido preparado
por aquela criança e por aquele jovem temente e reverente, até ser feito um homem de Deus, e eu creio que será um velhinho de Deus. Um velhinho jovem. Um velhinho jovem. É isso. Foi parte aqui da história do Vitor Goleiro, do Carlos Vitor, um jovem temente, um jovem reverente, com uma placa de construção. Todos nós estamos em construção. E talvez você não esteja entendendo esse atalho por onde o Senhor está te guiando. Mas entregue o seu caminho a Ele, confie nele e Ele vai fazer o mais, Ele vai fazer o melhor. Eu posso falar isso hoje como a esposa do Vitor Goleiro, do Paredão, mas sobretudo do Vitor, um homem de Deus, um goleiro de fé, porque Deus tem feito o mais, Deus tem feito além. E o mais que Deus fez na nossa vida, está fazendo e quer fazer na sua, é tornar o seu coração forte e preparado, para que nenhum vento o desvie de ouvir a voz do Senhor e trilhar pelo caminho que é Ele, que vai te levar a um final perfeito, eterno e ao lado dele. Um grande abraço a todos. Espero na próxima edição a gente continuar essa história, né? O povo deve estar vai ficar com um gostinho aí de quero mais, mas com certeza no próximo a gente vai continuar essa história linda de desafios, mas também de muita coisa boa acontecendo. Um abraço para você. Até a próxima. Deus abençoe.